E aí, galera, sejam bem-vindos para mais um podcast do canal Nerdômetro. Eu sou o Daniel. Eu sou a Buna. E hoje nós estamos aqui para começar. Diga-se de passagem, foi algo completamente repentino, né, Buna? Foi não programado, porque toda vez que a gente programa, nunca dá certo. Ou aparece algum compromisso pra mim, ou pra ti. E aí a gente nunca consegue fazer da forma certa. Hoje foi tipo, bora gravar, bora. Foi isso. E aconteceu. Nós vamos falar sobre o Wicked, né, gente? Como vocês já perceberam pelo título do podcast. Nós vamos falar sobre Wicked, uma produção baseada em um livro muito interessante que tem a ver com simplesmente uma das histórias mais conhecidas, né, das fábulas. Dá pra considerar um conto de fadas? Dá, né? Mágico de Oz? Eu acho que é um conto de fadas. É um conto de fadas, sim. Eu conheci como fantasia. Eu acho que é mais voltada à fantasia. Tipo, os Três Porquinhos, não dá pra considerar muito conto de fada. Apesar de Mágico de Oz ser muito mais ligado a realmente um conto de fada, né? Pela magia envolvida ali, do que muitos outros por aí. Mas tem uma curiosidade interessante relacionada a isso, que o conto de fadas, no caso o livro do Wicked, ele é uma derivação da história e não foi feita pelo autor. Ele é uma história contada separado, então assim, a gente não tem o dedinho do autor ali, se passa no mesmo universo, e como ele virou patrimônio cultural histórico, as pessoas podem fazer o que quiser com a história. E aí eles criaram uma explicação por trás de toda a história existente no Mágico de Oz. Não é uma história do Mágico de Oz, é uma complementação da história. É como se fosse um desenvolvimento de personagem. E uma das coisas que eu gosto muito de Wicked é justamente... Inclusive tá escrito na capa do livro, né? Se a galera que tiver, talvez, o livro físico. É uma das coisas que eu gostei muito quando eles estavam explicando isso. Que o Wicked, ele é do Gregory Maguire. E o Gregory simplesmente falou assim: eu quero contar uma história de terror de Mágico de Oz. Simples assim. E aí ele foi justamente contar a origem da bruxa, né? Nossa bruxa má, a bruxa verde, como preferirem chamar, enfim. Que para nós tem um nome, né? Aqui com o Wicked, para nós tem um nome. Porque no Mágico de Oz não é contado o nome delas. Sim, exatamente. Ela é chamada de a bruxa má do Oeste. Outra coisa que eu acho muito interessante também, toda vez que eu cheguei a ler o livro, né, e toda vez que eu fui ver o musical também, relacionado a isso, toda vez que eu tinha contato com a personagem, ela me lembrava muito a Malévola, dentro do desenvolvimento das coisas. Tem essa boa aproximação, assim, de você poder, particularmente, né, com relação ao Wicked, e aí, neste momento a gente ainda tá falando um pouquinho da questão da literatura em si, né, falando de Wicked, e nesse caso falando da própria Elphaba, que é a personagem principal aqui, a própria bruxa, ela traz essa vibe, né, de ser uma personagem incompreendida pelo seu passado, por não conhecerem o seu passado, e a partir daí só olharem para ela como sendo essa bruxa, essa personagem maledita, digamos assim, e acabar trazendo aqui nesse caso, né? Porque Mágico de Oz simplesmente colocou ela como antagonista, ponto. Mas quando o Gregory Maguire ele escreve a história, ele traz uma origem para ela, ele mostra justamente esse lado mais profundo e particularmente um lado até mais eu acho muito interessante de colocar como, por exemplo, algo mais realista, ainda que seja dentro de uma fantasia. É como se você desse uma personificação ao personagem de verdade, né? Não tira essa parte caricata. Eu acho muito interessante também, porque você cria um carisma, você não tem só o preto e o branco relacionado à história. Inclusive, coloca a Glinda numa posição em que ela não é tão mocinha assim. Exatamente. Falando do trailer em si, eu acredito que seria algo muito raso, né? A gente começar falando que tá tudo muito bonito, mas eu queria começar dizendo que tá tudo muito bonito. A campanha da produção é chegar no Oscar com efeitos visuais. Eles querem chegar ao Oscar com efeitos visuais. Eles estão fazendo campanha para isso já. Uma das coisas que eu venho falando um pouco mais à medida que eu tenho assistido alguns filmes, né? É que à medida que você começa a criar um senso um pouco mais crítico em relação ao cinema, você começa a perceber também que nem tudo é completamente aceitável. E
a gente tira muito isso por nós mesmos, né, Buna? Que, diga-se de passagem, a gente acompanhou toda uma saga na Marvel e que hoje a gente simplesmente, em diversos casos, não consegue assistir nada da Marvel. Porque a gente vê o mais do mesmo, a gente vê tudo cada vez mais saturado em diversos aspectos, tudo cada vez mais sem sal, sem novidade nenhuma, sem profundidade nenhuma. E à medida que a gente vai assistindo algumas produções cinematográficas de modo geral, né, saindo dessa órbita apenas de super-heróis, mas de modo geral, às vezes a gente sente isso, né, de que você não tem mais novidades, você não tem mais nenhuma profundidade, você não tem mais para onde correr, você não sabe, parece que não sabe mais quais histórias você pode adaptar, você pode trazer e produzir. Aí você traz simplesmente filmes que são muito bonitos, mas a história é muito fraca. Ou você traz histórias mirabolantes, mas você não conta elas direito. E por aí vai, né? Isso é algo que tem particularmente me chamado muita atenção, assim, e eu tenho um certo receio. E o Wicked, até certo ponto, quando eu assisti o trailer pela primeira vez, né? Porque eu assisti ele 3 vezes. Quando eu assisti ele a primeira vez... Eu assisti uma vez só, vai. Quando eu assisti o trailer a primeira vez, eu tava simplesmente... Tinha acabado de pegar o trailer pra ver, né? Ainda não tinha lido o livro. E aí eu comecei a pular na cadeira e falei, eu quero muito assistir esse filme, quero muito assistir esse filme. E eu quero realmente assistir esse filme, quero muito assistir esse filme, beleza. Aí eu fui ler o livro. Aí eu assisti o trailer a segunda vez. E aí aquela animação da primeira vez... Deu uma brochada. Deu uma brochadinha. Uhum. Aí veio aquela animação do primeira vez, aí eu olhei assim... Não é assim. O que aconteceu? Não, peraí. O que aconteceu aqui, gente? O que tá acontecendo aqui? Vamos agora sim, a gente pode analisar de uma forma um pouco mais aprofundada. E eu fiquei muito desse jeito. Já que você só assistiu uma vez, Buna, né, nesse caso, mas tem uma bagagem um pouco maior em relação a outras produções também. O que você tem a dizer nesse caso? Olha, eu li o livro quando eu era bem mais jovem, sabe? Um pouco depois de ter saído, porque faz parte do Mundo de Oz, e pra quem não sabe, o Mundo de Oz ele já foi uma produção ali na minha época, em que tava no auge. Sim, eu sou velha. Então, eu gostava muito, eu vi a versão do filme grotesco, ridículo, horroroso, que teve até abuso infantil relacionado à história, enfim. Nossa. Mas eu era uma criança, e eu gostava. Então eu não sabia das coisas do bastidor e eu me interessei pela história. Me interessava pela história. Então Desde criança com gostos duvidosos. É verdade, concordo. Não vou mentir. Então eu já tinha assistido, né? Na vez que eu fui pra São Paulo, estava tendo um espetáculo musical lá. Foi São Paulo? Foi Rio de Janeiro? Não me lembro ao certo, faz muito tempo. E eu cheguei a ver o musical. E eu achei muito mais interessante. Aí foi quando eu passei a procurar o livro, o segundo livro. No caso não é um segundo, mas é o livro complementar. Uhum. O musical, ele foi muito bem feito. Porque foi derivado de um musical da Broadway. Então assim, não tinha como ser mal feito. Eles só pegaram as falas e traduziram para português e refizeram o musical aqui. É isso. Foram 2 horas e pouco, eles contaram a história muito bem contada. Eu consegui entender, eu consegui sentir empatia com todos os personagens. Eu consegui sentir raiva com todos os personagens. O que é muito bom, porque você está humanizando ali o personagem. Você tem aquele tato de olhar para ele e pensar, poxa, consigo compreender os motivos pelo qual você fez cagada. Faria o mesmo. Sim. E é isso que eu espero do filme, porque ele começa já com a história, pelo menos o filme começa com a história bem parecida com a história do musical. Que são as duas se odiando. Tem uma parte da musical que as duas realmente se odeiam muito, sabe? Eu odeio seu nariz, eu odeio sua boca, eu odeio tudo em você, o seu respirar e os carambas. E isso se dá porque a fada, a Glinda, ela é muito mimada. Uhum. Ela tem tudo que ela sempre quis, ela já sabia que ela ia ser uma fada, ia ser uma bruxa boa, isso e aquilo, e blá blá blá. E ela já chega lá com todo mundo beijando os pés dela. Então ela sempre teve tudo que ela quis. E aí quando chega a Elf, pra ela, o primeiro contato que ela tem é tipo, você é verde. Sim. Sabe? Aquele olhar tipo, você é verde? Credo. E aí elas dividem um quarto, o que me lembrou muito Wandinha, a referência em Wandinha. Sim, Nossa, com tipo, certeza, super. absurdo. Com certeza.
Eu olhei e pensei, Wandinha. Sim. Com esse detalhe específico, né, de que Wandinha é roxa e aqui é verde por conta do próprio mágico de Oz em si, as cidades das Esmeraldas, mas ainda assim, pô, não tem como. É impossível não lembrar da Wandinha nesse caso. Da Wanda é ótimo, da Wandinha nesse caso. E aí elas começam as histórias de inimizade entre elas, porque a Elfie, ela é extremamente talentosa, a Glinda nem tanto. E ela começa a sentir a pressão relacionada a isso, tipo, eu não posso perder pra uma pessoa que eu considero inferior. E aí começam as rivalidades, que provavelmente vão ser demonstradas. Eu espero muito que sejam demonstradas. Porque mostra o lado humano da Glinda também, que ela não é perfeita. Ela sente inveja, ela sente ódio, ela sente raiva. Ela foi maldosa com a Elfie. Ela fez atos maldosos com a Elfie. E é bom expor isso pra não mostrar tudo preto e branco. Tipo, desde o início, né, se a gente parar pra pensar, no momento em que a Glinda aparece pela primeira vez no próprio livro, né, aquele momento dentro do vagão, do trem, quando ela simplesmente tá acompanhada pelo professor dela, aquele bode, né, aquela cabra lá. E aí ela já tá julgando ele, ela já tá olhando com um olhar de menosprezando mesmo, né? De desdém. Então, tipo, já bem ali a gente consegue ver, tipo, o simples fato de ela também ter uma acompanhante e tratar a acompanhante como se fosse qualquer coisa, ela não querer a acompanhante por perto. E aí, diga-se de passagem, ela toma um baque logo no início, né? Quando ela chega, porque ela precisa da acompanhante, ela não tem essa noção. Enfim, então, tipo, desde daí a gente já consegue perceber o lado dela. E é uma das coisas que, particularmente, eu acho muito interessante, que é quando você coloca uma personagem com esses aspectos, né, com essas características, ou melhor, eu não sei se eu diria com esse tipo de caráter ou com essa falta de caráter. O que tu acha? Uma falta de caráter nesse caso? Eu não acho que seja uma falta de caráter. Eu considero ela imatura, mimada. Ela não teve contato com a vida, né? Ela foi presa numa bolha de que tudo que ela queria ela conseguia. Então eu acho que foi falta de desenvolvimento dentro do caráter dela. Mas não seja mau caráter, ela só é mimada. Ela só é egocêntrica, digamos assim. Ela acha que o mundo gira ao redor do umbigo dela. Faz sentido. É bom nesse ponto. E aí, tipo, você coloca uma personagem com esse tipo de características, e aí você imediatamente precisa evoluir. Imediatamente não, né? Mas você precisa evoluir essa personagem a partir do momento que ela começa a tomar baque, a tomar porrada. E no momento em que. Cara, colocar ela justamente com a sua contraposição, que é justamente a Elfie nesse caso, poxa, não tem como, né? Um equilíbrio muito bom que justamente, no fim das contas, é o que acaba gerando também o transcorrer, né, da história. É o que faz com que a história realmente torne completamente natural, atrativa, e você vai ver o crescimento de cada uma delas a partir daquilo que elas estão vivendo dentro dos estudos, né? E aí eu queria até eu ia soltar esse comentário, porque elas estão indo para a universidade, né, nesse caso. E eu tava na universidade hoje. Olha só que doido, né? Duas pessoas que, particularmente eu, né? Eu não esperava que eu fosse voltar pra universidade tão cedo. Particularmente eu, e aí nós temos dois aqui que estão estudando de novo, né, Buna? Estamos estudando de novo. Depois de 6 anos de formada, estou caiu de novo na universidade, sofrendo, porque é um tormento voltar. Eu entendo a Elfie, eu também destruiria o reino. Desse jeito. Simplesmente desse jeito. Simplesmente, hoje eu fui na biblioteca e acabei encontrando também minha orientadora, e ela já me convidou para fazer parte de uma turma da pós-graduação, né, como ouvinte, acompanhante dela, e eu estou tipo, então, Deus. Parabéns, moço. Eu queria estar fugindo. Vai logo, que amado. Simples assim. Enfim, depois de quase 2 anos aí, depois de quase 1 ano, né, meio afastado. Mas é isso, né, a gente tem que sempre estar estudando. Muito importante. Constantemente. E aí, neste caso, voltando para o trailer, uma das coisas que eu gosto também em Wicked, especificamente, é essa capacidade que o autor teve de tratar de assuntos muito específicos que a gente não vê em Mágico de Oz. Porque o Mágico de Oz, ele, enfim, né, ainda é uma história para crianças, apesar de algumas controvérsias. É uma fábula infantil. E algumas coisas eu acho particularmente interessantes de ver aqui, onde você tem uma produção absurda, né? Como eu falei, tá tudo muito bonito. E você tem, eu particularmente tenho essa impressão, né, em Wicked,
você tem tudo muito bonitinho e aquela sensação de que a qualquer momento tudo vai ser destruído. Mas eu acho que o objetivo da produção é justamente te dar essa aflição, porque você sabe a história final. Então você tá o tempo todo esperando pra ver em que momento a Elfie vai surtar. Uhum. Eu tenho uma teoria, mas eu vou contar mais na frente do trailer. É uma teoria baseada no que eu acho de que pode acontecer pelo que eu vi do musical. Ah, sim. Eu senti algumas mudanças, né? E aí, como a gente falou ainda agora, né? Meio broxante, assim. Mas eu senti algumas mudanças. De novo, a gente tá falando de uma possibilidade musical, porque realmente dá a entender que vai ser um musical, né? Você não chama a Ariana Grande só pra ficar de enfeite, né? Não, no dia que eu vi, eu já sabia que ia vir, né, o filme, porque eu soube da produção, em que a Ariana Grande entrou no elenco como a Bruxa Boa, eu falei, ih, vai ser musical. Certeza, vai ser baseado no musical da Broadway. Então, tipo, isso imediatamente gera, particularmente, né, gera possibilidade de mudanças em Wicked, nesse caso, na história de Wicked. E, óbvio, e uma coisa aqui que muita gente não entende, né? Quando você diz que o filme ele é baseado numa produção ou ele é inspirado numa produção, você está alegando que o filme não vai ser 100% fiel a algo que foi escrito. Ponto. Nem a adaptação hoje em dia estão sendo 100% Pois fiel. é, exatamente. Eles não conseguem dizer nada 100% fiel O atualmente. remake não tá fazendo isso. É. Eu sinto essa vontade, né, de ir assistir porque eu quero que o Mágico de Oz se lasque, sabe? Eu quero que tudo se lasque. Não, a gente tem... pois é. Esse filme, esse do que vai sair agora, ele é do início, do meio e do fim da história. Uhum. Porque em determinado momento do trailer, aparece a bonitinha. Esqueci o nome dela. Eu tô péssima com o nome hoje. Aparece a menina. Sim, a menina. E o espantalho. Uhum. Em determinado momento do trailer aparece o sapatinho dela e o espantalho. E aparece a irmã também, na cadeira de rodas. Dorothy. A Dorothy, isso. A Dorothy aparece. Aparece a pontinha do vestido azul e o sapatinho. Sim, eu olhei isso em uma vez que eu vi. Então eu creio que eles vão contar o meio e o fim da história. Porque ela também libera os macacos. E os macacos, eles são, pra quem não sabe, gente, os macacos voadores, eles são um experimento do Oz. E eles ficavam presos e eles servem a Elfie atualmente, né, na história original do Mágico de Oz, porque ela libertou eles de Oz. Então eles eram experimentos, eles eram maltratados, eles eram presos e a Elfie libertou. Então eles têm liberdade, eles têm lealdade a Elfie. Em determinado momento do trailer você vê os macacos sendo libertos. Então isso já é mais pra frente da história. Já não tem mais a parte de trás, ele já tá na metade pro fim. E aparece a Dorothy também. Então eu creio que vai contar o início, o antes, o meio, sem contar toda a história do Mágico de Oz, e sim contando do ponto de vista da Elfie, e o fim, que é a queda do Oz. Uhum. A gente tem uma produção que, para quem leu o livro, já entende minimamente a história, mas, como eu falei, sendo musical da Broadway, sendo uma adaptação, sendo apenas baseado, vão haver mudanças, né? Vão ser apresentadas de outra forma. E é musical. A gente está lendo um livro, a gente não está ouvindo as músicas no livro. Então você vai assistir algo diferente ainda assim. Você vai ver algo diferente. E ainda que você vá sabendo da história, né? Já que a Buna praticamente roteirizou todo o cronograma do filme. Desculpa, cara, foi involuntário. Nem falei da minha teoria, vai lá. É verdade, não tem isso. Mas ainda assim, mesmo que você já tenha uma mínima noção do que pode acontecer no filme, é interessante que a gente possa ir até o cinema para ver, literalmente, né? Para saber o que vai ser, o que vai acontecer. Nada vai substituir a Ariana Grande cantando, cara. Posso contar a história que for. Não, particularmente, quando eu vi o trailer, e aí eu vi a Ariana Grande no trailer, eu fiquei olhando assim, eu fiquei, não é por ela que eu vou assistir. Não, mas peraí, o Mágico de Oz, ele tinha os musicais também. Sim, sempre teve. Por favor, né? Sempre teve. Pois é uma coisa tipo super, ai, lindo, fantasia, brilhos, estrelinhas, purpurina. Era uma coisa meio óbvia. Botaram a Ariana Grande numa derivação de Mágico de Oz, porra, vai ter musical. Eu porque eu cresci com o Mágico de Oz dos livros, né? A fábulazinha do livro lá, tudo bonitinha também, mas tipo, era a leitura, sempre foi a leitura. E aí, tipo, inclusive,
as produções visuais de Mágico de Oz, eu não conheço nenhuma. E eu não tô falando disso aqui em relação à idade. Eu realmente não conheço nenhuma, porque eu poderia ter assistido. Eu não conheço, não fui atrás. Pode ser que eu acabe assistindo agora porque vai sair Wicked? Pode ser. Inclusive, isso foi muito doido. Quando eu comecei a ler Wicked, isso é surreal. Quando eu comecei a ler Wicked, eu virei pra minha tia e falei assim, tia, a senhora lembra o nome da menina lá do Mágico de Oz? Eu esqueci o nome da Dorothy também. Não, eu não lembro. Sabe, eu me lembro, tipo assim, eu sei que o espantalho tem um nome, mas eu não sei o nome do espantalho. Agora eu lembrei, por causa do filme, porque ele aparece no filme. Isso foi um puto spoiler. Tá, mas quem não sabe quem é ele, então não sabe quem é ele, é isso. Ah, sim, já. Assim como o leão, as pessoas não sabem quem é, então, tipo, eu não lembro o nome. O próprio leão, nessas características, né, ele é diferente, não é um leão qualquer, né? Então, tem gente que vai se confundir, tem gente que realmente nem sabe quem é, então, enfim. Eu queria citar alguns pontos do trailer que me chamaram a atenção. O primeiro ponto foi o chapéu, que quem deu foi a Glinda. Eu achei maravilhoso colocarem isso no filme. Nossa, maravilhoso, porque, pra quem não sabe, ela ganhou o chapéu e ela achou o chapéu tão feio que ela não daria pro pior inimigo. Só que ela tava com raiva da Elfie, então ela deu pra Elfie. E a Elfie ficou feliz, porque achou que era um simbolismo de que elas finalmente seriam amigas, e usou o chapéu no baile. Só que foi um ato de maldade, porque era muito feio, todo mundo começou a rir dela. Eu achei muito interessante, porque é um ícone, pra quem não sabe, esse é um ícone muito, muito importante na história da bruxa, porque ela ama aquele chapéu. É oficial. Isso me chamou muita atenção no trailer. E eu tenho a leve impressão de que justamente essa ideia do chapéu pontudo vem de Oz, né? Vem do Mágico de Oz, justamente por causa dela. Esse chapéu que vem pra cima, a bruxa que... Porque no fim das contas, o Mágico de Oz, gente, pra quem não sabe, é velho, tá? A história é velha mesmo, tá? A história é velha. Mas eu vou te falar relacionado à identidade visual existente dentro da... Lá vai o lado do design falar. Normalmente coisas muito pontiagudas, eles causam estranheza. Tipo, as unhas muito grandes, pontiagudas, pessoas com braços muito grandes, tipo Slenderman, chapéus muito grandes, nariz muito pontudo. Por não ter características arredondadas voltadas ao ser humano, que é o visual do dia a dia, ele causa estranheza. Então ele causa um incômodo existente dentro da parte visual. Por isso que eles colocam bruxas com nariz muito lá na frente, orelhas muito pontudas, chapéus muito pontudos, unhas muito grandes, roupas muito largas. Que é pra causar essa estranheza, você sentir o desconforto e já não gostar do personagem de cara. Então, dentro da identidade visual existente nessa parte, eles cumpriram perfeitamente a característica do que era repassado. Você tem a transformação de uma personagem que chega muito modesta, muito bonitinha, uma personagem que ela vai desenvolver de forma que você consegue entender o porquê dela ser assim. Ela foi manipulada, ela foi usada, ela tinha, pra quem não sabe, o Oz, ele era o grande ídolo dela, tá? Ela tinha o Oz como a pessoa perfeita. Até descobrir que ele não era uma pessoa perfeita, que ele fazia experimentos em animais, falantes. Então você tem o desenvolvimento de um personagem que, logo no início, quando você pega as primeiras imagens, voltar no trailer, ela tem uma roupa um pouco mais apertada, ela tem um cabelo preso pro lado, ela tem uma identidade visual voltada a uma coisa mais, eu sou pura, eu sou uma pessoa ingênua, sabe? Aquela famosa identidade de nerdola. Exatamente. E eu ia chegar nesse... Não falando exatamente do nerdola em si, né? Que, enfim, a Buna foi cirúrgica nesse ponto, mas eu ia comentar em relação ao fato de ela transmitir essa ideia de estudante certinha e de estudante do interior. Porque ela é uma estudante certinha, ela é do interior. É isso que as pessoas não conseguem assimilar, de que o personagem não nasceu mal. Ele foi manipulado, usado. O personagem foi crescendo naquela cadeia de rancor. E ele não quer o mal do personagem, ele só quer a destruição do Oz, porque o Oz é mal. E aí você tem o desenvolvimento da análise da identidade visual existente dentro do personagem. Você vai perceber que em determinado momento do filme ela começa a soltar o cabelo, mais voltada à liberdade. Em determinado momento ela começa a usar roupas mais largas, como quem com um pouco mais de decote, como quem diz, já não me importo tanto com o que está acontecendo. As unhas começam a crescer, e aí ela usa um chapéu mais pontudo, então tudo vai remetendo a uma identidade visual diferente daquela que é no início, de acordo com o decorrer do filme. Uma certa ideia de rebeldia, né, que ela passou, agora eu passo do jeito como eu quiser.
A cena que ela bota o chapéu, ela vai no meio da pista de dança e simplesmente coloca o chapéu pontudo em que todo mundo tava rindo dela e começa a dançar sozinha sem música, é uma completa rebelião. Ela está se rebelando contra todo o sistema existente dentro da universidade. Inclusive contra a própria amiga de quarto que deu o chapéu pra ela. É uma forma de dizer, não me importo mais com a sua opinião. Caguei, entendeu? E é muito interessante, como eu falei, né? A produção de Wicked, a história de Wicked traz a possibilidade de falar sobre assuntos e aspectos que em outros casos não falaria, definitivamente. Não traria, né? Até certo ponto. E isso eu acho muito interessante, de fato. Uma das coisas que, diga-se de passagem, nós temos dentro da história, né? É justamente esse lado de que você... Poxa, elas são bruxas, né? Elas são, entre aspas, uma delas pelo menos, né? Quer ser uma fadinha feliz, digamos assim. E você tá nesse mundo de magia e bruxaria, mas pelo lado das mulheres, elas não podem alcançar patamares mais altos em relação aos homens. Você já tem mais um assunto aí, você já tem mais um tema aí. É engraçado, inclusive, quando a Glinda aparece pela primeira vez, ela tá ali no vagão com o professor, né, o Bode, e aí ele tá simplesmente revoltado e ele começa a falar dos direitos dos animais mágicos, dos animais que sabem falar, dos animais que... Ele fala animais que têm alma, né? Dos animais que têm alma, e aí querem tirar os direitos desses animais como se todo animal fosse um animal que simplesmente precisa ser tratado como animal. Como se os animais mágicos fossem uma coisa qualquer da natureza. E tá simplesmente revoltado sobre o sistema que precisa parar com isso, parar com esse tipo de coisa, e a Glinda, enfim, né, só ignorando e tentando sair dali o mais rápido possível. Mas, enfim, a questão é justamente essa, né, de você poder ver também essas temáticas, né, essas discussões sendo apresentadas, e, lógico, eu não sei até que ponto vão aprofundar isso, porque também não é algo que é necessariamente aprofundado na história do livro. Eu acho que vão apresentar como forma de desenvolvimento para Elfie, porque a Elfie, uma das brigas dela com o Oz, uma das grandes brigas do Oz, é porque ele quer acorrentar e prender esses animais para que eles parem de falar, para que eles voltem a agir como animais. E ela é contra. Então, eu acho que vão colocar como desenvolvimento por causa dos macacos, de asas e etc. Então eu creio que ali ela vai entender que ele é o grande vilão da história, porque eles querem fazer dela uma grande vilã, porque eles dizem que para prosperar eles precisam de um vilão em comum. É por isso que eu digo que ela é manipulada, porque a professora dá aulas em particular para ela em determinado momento da história, e essas aulas em particular é para ela aprender a ser poderosa, para ela poder ser uma boa vilã. Eu espero muito que coloquem, porque é um embasamento muito grande relacionado à característica do personagem e ao seu caráter. Sim. E que no fim das contas gera todo o plano de fundo que faz com que ela se revolte e queira com que o sistema. Gera o enredo do personagem, gera o enredo dela. Mostra que não é infundada a raiva. Malévola, quase malévola. Vai lá. É verdade, exatamente isso. E temos então mais uma personagem, entre aspas, vilã, onde nós nos empatizamos. Eu enxergo como um personagem complexo. E eu sou duvidosa pra falar de personagens complexos, porque meu personagem favorito é o Daniel Radcliffe. Não tem nada mais complexo que ele. Pra quem não sabe, o Espantalho, ele está presente no filme. Ele é noivo da Glinda, só que ele é apaixonado pela Elfie. Por quê? Porque ele entra nessa luta dos animais falantes e ela também. E aí eles acabam se aproximando por causa de lutar por esses direitos. E isso desencadeia nas duas a rivalidade existente, que é o que acontece no Mágico de Oz. Não me lembro como ele se tornou o Espantalho, não me lembro. Mas eu sei que ele aparece porque ele aparece a mão da Glinda tocando o rosto dele no trailer, e aparece a Ariana Grande com ele no altar. Então já foi feito o noivado, isso, aquilo, blá blá blá. Ele não chega a casar com a Glinda, mas é um ponto de ruptura existente na amizade das duas. E eu acho que vai ser colocado, o que tudo indica vai ser colocado no filme, porque aparece os dois tendo o mesmo interesse amoroso, e aparece também a luta das duas relacionadas à briga depois. A minha teoria é que ele provavelmente vai virar o Espantalho no meio de uma discussão das duas. É uma teoria bem esdrúxula. Não, mas
Inclusive, se eu fosse teorizar, eu acabaria falando disso também. Que a discussão. Porque, inclusive, a gente já viu isso em outras produções, né? Dessa passagem. Né? Não vamos falar de Harry Potter, vamos lá. Produções de bruxos aí, a gente já viu algumas coisas assim. Eu senti uma pontinha assim de envasamento, enviesamento, assim, só um pouquinho. Só um pouquinho, quase nada, que isso. Mas, ao mesmo tempo, porque assim, né? O Wicked, ele foi escrito baseado na produção de Mágico de Oz, beleza? E o Gregory Maguire, ele literalmente faz de tudo, traz um grande esforço perceptível do quanto ele quer que a história seja totalmente embasada e do quanto ele quer que ela tenha um começo, um meio e um fim, onde todas as pontas sejam amarradas, onde todos nós sejam finalizados, sejam realmente ligados diretamente ao Mágico de Oz do futuro, né? Para que a história dele também tenha um sentido, lógico. E para que haja também um sentido na hora que for haver essa continuação, né, de Wicked para o Mágico de Oz. E eu acho isso sensacional, eu acho muito bom. Então, essa teoria faz sentido, apesar de, como a Bruna falou, parecer relativamente esdrúxula, né? Porque ela, até certo ponto ela é até simples, né? Mas às vezes a simplicidade, ela é o suficiente, porque você já tem uma quantidade enorme de coisas mirabolantes. Alguns lugares podem ser simples. Vamos combinar que uma pessoa que caiu com uma casa em cima de uma bruxa e matou ela do nada também não é simples. Dorothy aí deu uma pelada, né? É verdade. Ainda ficou com o sapato da bruxa, pra deixar de ser otária. Não vamos citar também um coração específico, mas enfim. Ou dois, né? Poxa, né? Ai, só queria dizer que eu espero do fundo do meu coração não me decepcionar. Eu não tenho expectativas extremamente altas, tá? Porque atualmente eu não tenho expectativas extremamente altas em relação a nada, apenas em Divertidamente 2. O que eu acho que vai ser ruim pra mim. E a dublagem da Tatá, não esqueçamos disso. Poxa, por favor, é por isso que a minha expectativa ficou lá em cima. Eu já tava tipo, vai ser um filme que eu vou levar o Giovanni e vai ser legal. Aí falaram, Tatá é ansiedade. Poxa, vai ser muito legal. Agora que eu vou mesmo. E aí eu já não tenho uma expectativa extremamente elevada, mas eu espero que ele venha pra cumprir o que é proposto, sabe? Contar uma história boa, apresentar o desenvolvimento de personagens, me fazer sentir empatia, que nem eu senti no musical, me fazer gostar do que eu estou vendo e aproveitar tanto a ponto de não perceber quando acabar. Particularmente, eu não tenho mais palavras a acrescentar em relação ao Wicked, mas como eu falei, né, como eu estava comentando antes de começarmos a gravar, eu queria poder falar um pouco sobre o Wicked, porque eu tinha algumas coisas engasgadas, assim, eu falei, pô, eu tenho que comentar sobre. E aí, enfim, né, como a Bruna comentou, como a Bruna falou, foi completamente desprogramada isso aqui, deu pra gente gravar, a gente tá gravando, e é isso. No mais, finalizando também, né, Bruna? Era isso. Eu não me programei, não fiz roteiro, não fiz nada. Eu poderia ter relido? Poderia ter relido, mas como foi tudo de última hora, se alguma informação estiver duvidosa, por favor, tenha paciência comigo. No mais, galera, muito obrigado por vocês terem escutado. Galera que está no YouTube, por favor, deixe o seu like, qualquer tipo de comentário também, lance aí, mais completamente respeitosos, obviamente. E sigam a gente nas plataformas digitais, cada link está na descrição. E para a galera que já está nas plataformas, sigam a gente, por favor, né, e compartilhem esse podcast com mais pessoas que talvez estejam interessadas em escutar e em conversar sobre filmes, séries e o que mais nós pudermos falar aqui. Bruna, mais uma vez, muito obrigado. Né? Volte sempre, volte mais vezes, né? Apareça sempre que quiser. Eu vou tentar. No mais, também, falar que nem o Daniel. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, galera. Que a força seja com vocês, vida longa e próspera. Até mais!
Este podcast foi editado por Jordan Tabosa.